pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi também: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação de sua palavra esta noite. Amém. O tema da mensagem desta noite é quando a vitória se torna em derrota. Quando a vitória se torna em derrota. E eu quero iniciar a mensagem de hoje com uma pergunta. Quem aqui já não desejou, sonhou em ter algo, e para obter, conquistar esse algo, seja um bem material, uma pessoa, uma profissão, um cargo no trabalho, um cargo na igreja, enfim, enfrentou uma verdadeira batalha, fez grandes sacrifícios, e depois de conquistar aquilo que você tanto queria, que tanto sonhou, você chegou à conclusão de que não valeu a pena tanto esforço, não valeu a pena tanto empenho, tanto sacrifício, que a vitória se tornou em derrota. Que todo o seu desprendimento para adquirir, para conquistar aquilo que você desejava, aquilo que você tanto sonhou, não passou de uma vitória epíca. Eu quero abrir aqui um parêntese para explicar essa expressão vitória epíca, para compreendermos melhor a ideia que eu quero passar. Essa expressão é usada para descrever uma vitória obtida a um custo tão alto que acaba se tornando em derrota. Uma vitória que teve um custo tão alto que acaba se tornando em derrota. Ela surgiu a partir de uma batalha ocorrida por volta do ano 280 a.C., onde um general chamado Pirro foi contratado pelo rei da Grécia para ajudá-lo em sua luta contra Roma. Esse general Pirro ganhou a guerra contra Roma, mas a vitória teve um preço altíssimo. Ele perdeu muitos soldados e teve um gasto altíssimo com materiais bélicos. E no final da batalha, ele disse: se essa batalha se prolongasse por mais algum tempo, nós teríamos sido destruídos. Em resumo, vitória de Pirro é um confronto em que o vencedor sofre tantas perdas que até lhe seria preferível uma derrota. Eu vou dar um exemplo mais atual. Imagine que o seu time de futebol, Santos, vai jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O Santos ganha o jogo por 1-0, mas 5 dos seus jogadores ficam lesionados. O seu time ganhou, o Santos ganhou, mas a que preço? Com esses 5 jogadores agora indisponíveis para jogar na final, será que o preço a pagar não terá sido demasiadamente alto, elevado? Qualquer torcedor santista se mostraria preocupado face às condições como essa vitória foi obtida. É possível que você que está prestando atenção nessa mensagem esteja se perguntando: pastor, o que essa história de vitória de Pirro tem a ver comigo? Aonde é que eu me encaixo, me incluo nisso? Eu vou dar alguns exemplos. Na escolha do namorado, da namorada, o irmão, a irmã está orando, pedindo a Deus o namorado, a namorada, mas não sabe esperar com paciência o tempo do Senhor. E aí
sua vida e você passa a namorar essa pessoa, mesmo sabendo que não é a pessoa que Deus preparou para você. E o tempo vai passando e a pessoa vai demonstrando através de suas atitudes que ele não quer um compromisso sério com você. Mas você insiste em continuar namorando, cedendo seus caprichos, sua vontade, se humilhando, perdendo o seu brio, o seu orgulho próprio, até que esta pessoa diz com todas as letras: eu não quero mais continuar namorando você. E aí então você chega à conclusão que não valeu a pena tanto sacrifício, tanta renúncia para continuar namorando essa pessoa, que o preço de namorar essa pessoa foi uma vitória divina. Fato semelhante pode ocorrer quando você quer o bem a qualquer custo. Exemplo, uma casa. Você tem uma casa linda no bairro Jardim, e você ficou apaixonado por aquela casa, e você deseja comprar aquela casa, ou um carro bonito, um carro de luxo, o carro dos seus sonhos. É o seu sonho de consumo, e para obter esse bem você faz grandes sacrifícios, você entra numa dívida altíssima, faz empréstimo, compromete a sua renda, o seu salário. Enfim, você consegue realizar o seu sonho, mas a um preço tão alto, a ponto de comprometer a sua saúde, a sua qualidade de vida e a sua família. E só depois de algum tempo é que você se dá conta de que foi uma vitória de pio, que as perdas foram maiores do que a conquista. Queridos, a semelhança desse general chamado Pio, ninguém está isento de incorrer no erro de realizar seu sonho de conquistar aquilo que você tanto deseja, mas a um preço tão alto que acaba perdendo mais do que ganhando. Nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, conseguiu evitar cair nessa armadilha. A história de Davi, uma das mais fascinantes e influentes narrativas da Bíblia. Davi foi um pastor de ovelhas que se tornou o rei mais famoso e amado de Israel, graças à sua coragem, à sua habilidade militar, à sabedoria e à sua devoção a Deus. Davi é conhecido por sua profunda fé e confiança em Deus desde a sua juventude. Sua atitude destemida ao enfrentar o gigante Golias reflete a sua confiança no poder de Deus. Outra qualidade importante de Davi é a sua humildade. Mesmo depois de ser ungido como rei, Davi permaneceu humilde. Ele honrou o rei Saul, mesmo quando o rei Saul perseguia, mesmo quando o rei tentou matá-lo diversas vezes, ele não se levantou contra o rei para revidar. Ele também reconheceu as suas próprias falhas, seus próprios pecados. E por último, a sua liderança carismática. Davi tinha uma habilidade natural de inspirar e liderar pessoas. Ele tinha um grupo leal de guerreiros chamados Valentes de Davi e também muitos outros seguidores. Porém, apesar de Davi ser lembrado como um grande líder e herói, sua vida também é marcada por polêmicas e controvérsias. Uma delas é a história do seu adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. A Bíblia diz que Davi intencionalmente enviou Urias para a linha de frente da batalha para que ele fosse morto, para tomar a sua esposa Batseba. Queridos, o pecado tem consequências sérias. O preço que Davi pagou para ter
seus braços, na sua cama, foi algo demais. Possivelmente Davi achou que por ter sido escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele tinha carta branca de Deus para fazer o que ele quisesse, que não teria consequências. Lendo o engano, por conta de sua atitude cruel, desumana, de mandar matar Urias para ficar com sua esposa, Deus enviou uma série de tragédias sobre a sua casa. A primeira tragédia que veio sobre a sua casa é que seu primeiro filho com Batseba morre ao nascer. Segunda tragédia, Aminon, o seu filho primogênito, violentou sexualmente sua irmã Tamar. Terceiro, Absalão, o seu terceiro filho, irmão de Tamar, vinga a honra de sua irmã matando Aminon. Temos aí um fratricídio. Quarto, Absalão, ele se insurge, ele se revolta contra o seu pai e usurpa-lhe o trono, toma-lhe o trono. Quinta tragédia, Absalão deitou-se com as concubinas de seu pai, o rei Davi, à vista de todo o povo de Israel. E por último, Absalão fora morto em combate por um dos oficiais do rei Davi. Queridos, não restam dúvidas de que a vitória mais cara que Davi obteve não foi contra o gigante Golias, nem contra os filisteus, nem contra os amonitas, nem contra o rei Saul. A vitória mais cara de Davi foi tomar a mulher de Urias, Batseba, como sua esposa. Podemos dizer que Batseba foi a vitória que teve Davi. Foi uma vitória que teve um preço. Entretanto, vale lembrar que quando o nome de Deus, o profeta Natan, é enviado pelo Senhor até o palácio de Davi, para falar com Davi, para confrontar o pecado de Davi. Davi, ao ser confrontado pelo homem de Deus, ele não nega o seu pecado, ele não fica se justificando, ele não fica colocando a culpa nos outros. Ele reconheceu o seu pecado e ele deu os passos certos para obter o perdão de Deus e ter a sua vida restaurada. Vejamos quais foram esses passos que Davi deu para obter o perdão de Deus e ter a sua vida restaurada pelo Senhor. O primeiro passo que Davi deu é que ele se deixou ser confrontado pela palavra de Deus. Ele se deixou ser confrontado pela palavra de Deus. Queridos, permitir ser confrontado pela palavra de Deus significa que a palavra é permitir, deixar que a palavra examine e corrija as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos desejos. É deixar que a palavra de Deus penetre no nosso coração, no fundo da nossa alma e traga à tona tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Permitir que a palavra de Deus nos confronte requer humildade e disposição para permitir que Deus destrua qualquer coisa em nossos pensamentos que esteja fora de sintonia com a verdade. O confronto de Deus em nossas vidas, meus irmãos, quando Deus confronta o nosso pecado, não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar. Quando Deus confronta o nosso pecado, não é para nos jogar na lama, mas tem um objetivo maior, é o nosso crescimento espiritual. Só cresce espiritualmente quem se deixa, quem permite ser confrontado pela palavra de Deus.
Deus, através de Sua palavra, para que nós tenhamos uma atitude nova, uma atitude diferente, uma atitude que agrade ao Senhor. Deus nos confronta através de Sua palavra para uma cura espiritual. Às vezes a pessoa está em estado de putrefação, apodrecendo espiritualmente, morrendo espiritualmente, e quando ele é confrontado pela palavra de Deus, ali a cura, ele é curado espiritualmente, ele está morrendo, mas quando é confrontado pela palavra, ali ele é curado, ali a sua vida é restaurada, ele passa a ter comunhão com Deus, ele passa a odiar o pecado, e ele começa a buscar uma vida de santidade. Quando somos confrontados pela palavra de Deus, é porque Deus quer nos dar um despertamento espiritual. Às vezes a pessoa está morrendo espiritualmente, em razão de estar fazendo tantas coisas que aborrecem ao Senhor. E quando Deus nos confronta, quando Deus nos corrige, quando Deus traz à tona a luz aquilo que há dentro de nós, que não está de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, é porque Ele quer fazer coisas grandes em nossas vidas. Queridos, a grande verdade é uma só: que mesmo depois de convertidos a Cristo, nós podemos manter dentro de nós pecados e feridas que nos impedem de viver plenamente e desfrutar da graça que recebemos. Há muitas pessoas que passam a vida inteira presas ao medo, presas ao ressentimento. O ressentimento, o medo, a inveja, a avareza, o orgulho, a prepotência, a arrogância impede que ele cresça, impede que ele possa prosseguir a jornada de fé. É um atrapalho, uma barreira entre ele e Deus. Ele fica estagnado em sua vida espiritual. É preciso deixar que a palavra de Deus faça uma limpeza, uma asepsia no nosso interior e nos liberte totalmente. Mas isso não é coisa fácil, na verdade. Como é difícil, é uma luta da carne contra o Espírito. Permitir que a palavra de Deus venha fazer essa limpeza que precisa ser feita em nosso interior. Porque todas as vezes que a palavra nos confronta em algo que precisamos de libertação, sabe o que acontece? A nossa velha criatura começa a reclamar. O velho homem começa a reclamar, começa a gritar. E é isso que acontece com muitos cristãos. Armazenam dentro de si sentimentos tóxicos e ele permanece em silêncio até serem confrontados pela palavra, como Davi ficou. Davi cometeu adultério com Batseba, mandou matar o seu marido, e ele ficou escondendo esse seu pecado por um ano. Mas quando nós lemos os Salmos 51, por exemplo, ele vai falar como estava a sua alma, escondendo aquele pecado. Ele estava sendo consumido internamente por aquele pecado. Ele não tinha paz interior. Ele diz que os seus ossos estavam sendo esmigalhados por conta do pecado.
é justamente no lugar em que somos confrontados que nós precisamos de cura. Quando Deus nos confronta através da sua palavra em alguma área de nossa vida, é porque aquela área está doente e precisa de cura. Por exemplo, um infiel, uma pessoa infiel, avarenta, não suporta ouvir falar sobre dízimos e oferta. Ele não suporta, ele é avarento, ele é infiel. Um adúltero não suporta ouvir falar sobre fidelidade. Um fofoqueiro, uma fofoqueira, detesta ouvir falar sobre lealdade. E um rebelde, uma pessoa rebelde, não aguenta ouvir sobre honra. Eles logo se inflamam, se exaltam e se afastam de seus líderes, da igreja e até de Jesus. O que é isso? É a velha natureza gritando, protestando para não ser expulsa de nossa vida, para impedir que sejamos libertos. Queridos, a verdade é que quando a palavra de Deus nos confronta e nos incomoda, é justamente aí que precisamos de libertação e de cura. Você pode se retirar triste e permanecer preso à sua velha criatura, como fez aquele jovem rico descrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, ou você pode aceitar a palavra, se arrepender e ser curado, como fez aqui. A escolha é sua. O que você prefere? Ficar preso à velha criatura, ao velho homem? Ou se arrepender e ser curado e ser restaurado? O segundo passo que Davi deu para obter o perdão de Deus e a restauração de sua vida foi se arrepender profundamente do seu pecado. O primeiro passo foi deixar ser confrontado pela palavra de Deus, através do profeta Natan. Ele não fechou seu coração, ele não negou o seu pecado, ele não culpou os outros, mas ele permitiu ser confrontado. E o segundo passo que ele deu para obter o perdão de Deus e ter a sua vida restaurada é que ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Veja o que o texto diz. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Ele fala claramente, com todas as palavras, eu pequei contra o Senhor. Queridos, o confronto do profeta Natan não apenas leva Davi a reconhecer os seus erros, os seus pecados, mas também inicia um processo de cura e reconciliação entre ele e Deus, estabelecendo um padrão de responsabilidade moral que é vital para a restauração de seu relacionamento com Deus. Ao ser confrontado, Davi reconhece sua culpa e se arrepende de seus pecados. E essa resposta de Davi é crucial, pois mostra que, mesmo sendo um rei, ele deve prestar contas a Deus. Todos nós devemos prestar contas a Deus, não importa a posição que nós estejamos ocupando, o cargo, a função, a nossa classe social, não importa, todos nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós fazemos. Ele era um rei, mas prestou contas a Deus. E uma missão que nós
podemos extrair desse texto é que o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, é um passo crucial, essencial para a restauração. O arrependimento é um passo indispensável para a nossa restauração. O arrependimento de Davi é um ato de indefensabilidade, onde ele não tenta justificar as suas ações ou minimizar suas consequências. Em vez disso, ele se entrega à misericórdia de Deus, reconhecendo que precisa da graça divina para ser restaurado. E essa resposta de Davi é um exemplo poderoso de como devemos lidar com os nossos próprios erros, buscando sempre a reconciliação com Deus e o perdão. Essa narrativa também revela que Davi tinha sido perdoado. Deus perdoou Davi, mas ele ainda enfrentará as consequências de seus pecados. Deus informa a Davi que a espada não se afastará de sua casa, indicando que haverá repreensões para as suas ações. Deus perdoou, mas tinha as consequências dela. Perdoou seus pecados, mas seu pecado teve consequências sérias. Isso nos ensina que o arrependimento é essencial, mas também que devemos estar preparados para lidar com as consequências de nossas decisões. O arrependimento de Davi, portanto, não é apenas sobre a busca pelo perdão, mas também sobre o compromisso de viver uma maneira diferente no presente e no futuro. Depois que Davi permite ser confrontado pela palavra de Deus, depois que ele se arrepende profundamente do seu pecado, diz a palavra de Deus que Davi foi perdoado por Deus. O texto diz: disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Queridos, Davi era rico e poderoso, mas naquele momento em que o profeta Natã vai até o seu palácio e o confronta, naquele momento nada o satisfazia. A sua riqueza, as suas mulheres, as suas concubinas, o seu exército, tudo aquilo que ele tinha ao seu dispor como rei, nada daquilo o satisfazia, pois a sua consciência estava em brasas. Provavelmente ele não conseguia nem dormir por conta do pecado que havia cometido, que estava escondido. Ele precisava de paz para a sua alma. Ele traiu Urias, ele pecou contra a sua família, ele pecou contra a sua nação, mas antes de mais nada e acima de tudo, ele pecou contra Deus. Queridos, todo pecado será primeiro contra Deus. Mas a boa notícia é que Deus está pronto a outorgar, a conceder o perdão. Quando nós vamos a Ele e confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa. E o perdão nos coloca novamente no lugar certo diante de Deus. Por fim, a história de Davi e Batseba nos lembra que nossos pecados têm consequências e o arrependimento genuíno é a única resposta aceitável diante de Deus. Provérbios 28:13 nos dá uma lição valiosa. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
Queridos, a mensagem desta noite é um chamado à vigilância espiritual. Precisamos aprender com os erros de Davi e aprender que o pecado não vale o preço que cobra. O pecado, o grande enganador, promete muito e entrega tão pouco. Como diz 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar